E aí, boa noite a todos, como é que vocês estão? Que a graça, a paz e o amor de Cristo esteja no coração de cada um de vocês. É uma alegria nós podermos estar juntos, nem que seja através de um vídeo, nem que seja através de uma transmissão, mas o importante é que a Igreja de Cristo ela é uma igreja espiritual. Somos um corpo e dentro deste corpo cada um de nós desempenha uma função. E nós estamos aqui uns para abençoar os outros e assim nós vamos seguindo. Hoje era o dia do nosso culto lá na nossa igreja, no Jardim Morada do Sol, e infelizmente nós não podemos nos reunir, mas estamos aqui, vamos compartilhar a palavra de Deus e seremos todos edificados no nome de Cristo Jesus. Amém? Eu queria que você abrisse sua Bíblia em 1 Reis, no capítulo 3, do verso 6 ao 9, e eu queria compartilhar com você algumas lições que nós podemos tirar deste texto que eu vou ler para você agora, tá bom? Vamos lá. Salomão respondeu: Tu mostraste grande amor leal ao teu servo, meu pai, Davi, pois ele foi fiel, justo e verdadeiro diante de ti. Agora, continuaste a mostrar teu grande amor leal, dando-lhe um filho para sentar-se em seu trono. Agora, ó Senhor meu Deus, tu me fizeste reinar em lugar de meu pai Davi, mas sou como uma criança pequena que não sabe o que fazer. Agora estou no meio do teu povo escolhido, uma nação tão grande e numerosa que nem se pode contar. Dá a teu servo um coração compreensivo, para que eu possa governar bem o teu povo e saber a diferença entre o certo e o errado. Pois quem é capaz de governar sozinho o teu grande povo? Até aqui. Senhor, estamos diante da Tua Palavra, e eu clamo a Ti agora, que ela fale conosco, que ela abra os nossos olhos, para que nós vejamos a Tua glória e possamos tirar lições preciosas deste texto. É que eu te peço para louvor da Tua glória. Amém, Jesus. Amém? Bom, nós sabemos que Salomão, já foi feito até a devocional de ontem, nós comentamos o início do reinado de Salomão, e aí nós vimos que houve ali uma rebelião promovida pelo seu irmão Adonias. E como eu disse naquela devocional, essa rebelião acabou sendo debelada por conta de algumas situações. Você pode assistir esse vídeo está lá no nosso canal, na Igreja Missionária A Morada do Sol, e você pode assistir esse vídeo. Deus então escolheu Salomão para suceder Davi, nós vimos isso. Inclusive, Deus amou Salomão desde quando ele nasceu. Nós falamos isso, que está lá em 2 Samuel, no capítulo 12, verso 24 e 25. E agora Deus confirmou Salomão como rei. E antes de qualquer coisa, nessa confirmação que Deus faz, colocando Salomão no trono e fazendo com que ele consiga debelar toda essa situação inicial, esse primeiro momento em que houve essa confusão por causa do seu irmão, quando estabilizou um pouco ali a situação, a primeira coisa que Salomão faz quando teve um sonho com Deus, onde Deus se apresentou a ele no sonho, foi ele reconhecer o amor leal de Deus. Primeiro em relação ao seu pai. Isso é muito importante, você reconhecer as coisas boas que Deus fez ao longo da sua vida. Aliás, o Salmo 103 diz isso: bendize a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor e não se esqueça de nenhum dos seus favores. E isso é muito importante, isso é um coração agradecido. Por quê? Porque muito embora Salomão tenha presenciado boa parte da tribulação que o seu pai passou, nós vimos lá as traições que Davi teve ao longo de sua jornada, com Absalão, que quis usurpar o trono, com Aitofel, que era amigo de Davi, e ali partiu para o lado de Absalão, e Deus acabou frustrando os planos de Aitofel. Abiatar, agora no final, quando Salomão assumiu, ele partiu para o lado do Adonias. O próprio Joabe, que era o comandante do exército de Israel na época de Davi, seu pai, ele também ficou ali do lado de Absalão. Nós vimos ali Simei, aquele homem descendente da família de Saul, que amaldiçoou Davi. Então ele viu aquilo porque ele estava fugindo com o pai. O próprio irmão Adonias, que quis usurpar o trono. Então ele presenciou
vivenciou toda a angústia, todo o sofrimento, todas as coisas que recaíram sobre Davi. No final do reinado de Davi ainda teve aquela questão do censo, aquela praga que recaiu sobre o povo. Então, Salomão, quando ele agradece a Deus aqui no texto, tu mostraste teu amor leal ao teu servo, ele está dizendo o seguinte: olha, eu sei que todas as coisas que aconteceram com o meu pai, ele teve um propósito divino, ele teve algo pedagógico da parte de Deus, então ele está reconhecendo isso. Ele reconheceu que nos momentos mais difíceis, o amor de Deus nunca se afastou de Davi, por isso que Davi escreveu um monte de salmo, Davi escreveu inúmeros salmos, por quê? Porque nos momentos de aflição, ele viu o amor cuidadoso de Deus e dando sabedoria, discernimento, escape. Quantos escapes Deus não deu a Davi dos seus adversários, de Saul, dos filisteus, as batalhas que ele ganhou, dos amonitas, olha, tanta coisa. E ali Salomão ele está reconhecendo que todo o sofrimento que o pai dele teve foi um sofrimento pedagógico. E ele reconhece ainda que a sua atual posição é fruto desse amor leal. Não só o amor leal em relação ao próprio Davi, mas o fato de que Deus o amou desde quando ele nasceu. Certamente Davi contou essa história para ele. Davi contou que inclusive Deus havia dado um nome para ele, Gededias, né? E ali ele viu o cuidado de Deus na rebelião, por exemplo. Na rebelião, quando o sacerdote Zadok, o profeta Natan, que foi um homem importante na vida de seu pai, o Benaia, que era comandante da guarda pessoal e capitão dos 30 valentes de Davi, então ele viu que estes homens permaneceram fiéis. Mas por que permaneceram fiéis? Quem induziu o coração desses homens a permanecer fiel, se não foi o próprio Senhor? Então você vê aqui que ele começa o reinado dele demonstrando gratidão, demonstrando confiança nesse amor leal que Deus demonstrou tanto por Davi quanto para ele. Isso aqui é uma lição muito preciosa para mim e para você. Nós podemos permanecer fiéis também ao Senhor. Aliás, nós devemos permanecer fiéis ao Senhor. Nós podemos ter um coração agradecido mesmo no meio de toda essa pandemia, mesmo no meio de toda essa confusão, desse afastamento social, de estarmos distantes da igreja do Senhor, de não poder abraçar o irmão, abraçar a irmã. Ainda assim, você vê o cuidado pedagógico de Deus, você pode ver o cuidado de Deus com as nossas vidas, a forma como Deus tem nos tratado, o quanto que nós temos aprendido a nos inovar, a nos reinventar, para poder buscar formas de estarmos juntos. Então Deus, Ele é fiel, né? E Ele demonstra aqui um coração humilde, de se colocar como uma criança. Você vê aqui que Ele coloca, olha, Ele diz assim no verso 7, agora Senhor, meu Deus, tu me fizeste reinar no lugar do meu pai, mas eu sou como uma criança pequena que não sabe o que fazer. Então essa é uma atitude maravilhosa, porque a criança é conduzida por um pai. A criança é levada, ela não sabe o caminho, ela não sabe como deve agir, e ela vai copiando o pai, ela vai olhando o pai. E esse deveria ser a atitude do nosso coração, a atitude de cada um de nós. Nós deveríamos reconhecer que de fato nós não sabemos e não sabemos o caminho de uma vida verdadeiramente frutífera, uma vida verdadeiramente útil, uma vida verdadeiramente relevante no reino de Deus. Nós não sabemos. Nós somos conduzidos, preste atenção, eu queria que você ficasse atento a isso. Nós somos conduzidos por um coração muitas vezes egoísta. Somos conduzidos por um desejo de sermos o Deus da nossa própria vida. Nós somos conduzidos muitas vezes pela necessidade de sermos reconhecidos, de sermos amados, quando nós não precisamos de nada disso. Nós precisamos reconhecer, como Salomão, que nós precisamos da ajuda de Deus, porque nós já somos amados por Deus. Nós não precisamos ser amados por ninguém, a não ser pelo próprio Senhor. E quando nós reconhecemos que Deus nos ama, e quando nós aceitamos o amor de Deus, porque o amor de Deus não é do jeito que você quer, o amor de Deus é do jeito que Ele quer nos amar. E isso importa muitas vezes em sermos podados, e a poda é dolorida. E muitas vezes nós temos que renunciar, muitas vezes nós temos que abrir mão das coisas, muitas vezes nós temos que deixar coisas de lado. E o amor de Deus, ele é assim. E quando você recebe esse amor, você começa a amar com esse amor. Nós deveríamos fazer essa oração todos os dias como uma criança que recebe o amor do Pai gratuitamente.
que mesmo depois de receber uma bronca, mesmo depois de receber muitas vezes até uma varada, uma correção mais dura, a criança vem, nos abraça e nos ama. E nós muitas vezes não agimos dessa maneira com relação a Deus. E aqui Salomão nos dá o exemplo de como nós devemos agir. Você pode não estar contente com a sua situação, você pode estar preocupado muitas vezes por causa do seu emprego, por causa da sua renda que está prejudicada. Mas eu peço para você, confie em Deus. Como um dia você confiou no seu pai, como um dia nós confiamos em nossos pais, nós devemos confiar em Deus, porque não há amor maior do que o amor que Deus deu pela minha vida e pela sua vida. Não tem mais. Agora olha o pedido que Salomão faz. Olha o pedido que Salomão faz no verso 9. Dá a teu servo um coração compreensível, para que possa governar o teu povo e saber a diferença entre o certo e o errado. Isso não é um pedido de um rei. Não é um pedido de um rei. Isso é o pedido de alguém que quer agradar a Deus. Eu sei que eu e você, nós não temos um governo de uma nação como tinha Salomão, mas nós temos, por exemplo, a liderança na nossa casa, a liderança muitas vezes no emprego, a liderança em uma amizade, um grupo de amigos, né? Salomão está pedindo aqui um coração sábio, um coração que sabe a diferença entre o certo e o errado. E essa diferença entre o certo e o errado, não é o certo e o errado que nós queremos saber segundo a nossa cabeça, não. Mas o pai dele já tinha falado, ande nos mandamentos do Senhor, ande nos caminhos retos do Senhor. Eu pergunto para você, quantas vezes nós teríamos evitado discussões, muitas vezes com o cônjuge, muitas vezes com os filhos, com alguém da família, com algum amigo, se nós tivéssemos a plena certeza de que nós estávamos certos ou errados segundo a palavra de Deus. Quantas vezes? Quantas confusões nós teríamos evitado, quantos deslizes, por exemplo, financeiro, nós teríamos evitado se nós tivéssemos sido fiéis ao que diz a palavra de Deus, quantas pessoas nós teríamos abençoado com conselhos retos, certos, dentro dos mandamentos, dentro dos critérios estabelecidos por Deus na sua palavra. Quantas vezes? Quantos amigos, quantas pessoas da família, quantos colegas de serviço nós teríamos abençoado se nós tivéssemos olhado para a palavra e não dado nossa opinião, mas dado a verdade, distribuído a verdade, pronunciado a verdade, anunciado a graça, anunciado a misericórdia, anunciado o amor de Deus. Salomão, ele começa bem o seu reinado, pedindo aquilo que lhe daria um reino próspero e paz onde ele estava. Era isso que ele queria. E observe que no capítulo 4, logo aqui adiante, no capítulo 4 e no capítulo 5, você vê a prosperidade do reino de Salomão. Quantas coisas aconteceu ali. Assista o vídeo do devocional de hoje. Ali eu coloco algumas coisas importantes com relação a essa prosperidade que Salomão vivenciou. Mas infelizmente lá no capítulo 11 nós podemos observar o declínio de Salomão. Um homem que escreveu, como diz a própria palavra, um homem que escreveu mais de 3.000 provérbios, um homem que era extremamente sábio e inteligente. Ele escreveu, compôs 3.000 provérbios, escreveu 1.005 canções. Você vê que é um homem que se deixou levar justamente pelas futilidades e pelas vaidades que ele mesmo descreveu. Ele começou bem, mas ele não permaneceu bem. Aí que está o problema. Ele se deixou levar, sabe? Se deixou levar pelas futilidades dessa vida, pela mente, pelo conformismo com a situação, pelo conformismo com as coisas desse mundo. Agora eu falo para você, Deus disponibiliza para mim e para você essa mesma prosperidade do início do reinado de Salomão, desde que a gente permaneça nele. Olha o que Jesus diz, e eu quero mostrar para você, lá em João, no capítulo 15, eu quero que você veja, do verso 7 em diante. Preste atenção, Jesus diz assim, mas se vocês permanecerem em mim, e em minhas palavras permanecerem em vocês, ou seja, se você permanecer em Jesus, permanecer em Cristo, e a palavra dele permanecer em você, tá? Vocês pedirão o que quiserem, e isso lhes será concedido. Preste atenção, não é que Deus vai, através de Jesus Cristo, vai te dar tudo aquilo que você quiser, mas que
Quando você permanece em Cristo, Cristo habita em você, Ele está dentro do seu coração, você está vivendo como Ele viveu, como disse Paulo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E quando a palavra permanece em você, você alinha o seu coração com o coração de Jesus, você alinha os teus propósitos com os propósitos de Jesus, você alinha a sua vida com a vida de Jesus, e obviamente os propósitos, os projetos, os planos, a história que Deus escreveu para a sua vida vai ser objeto dos teus pedidos. Você está entendendo? Quando você permanece em Cristo, você alinha o seu coração com o dele, e obviamente você não vai pedir nada diferente daquilo que Ele quer que você peça, porque já está pronto. A bênção já está preparada, já está produzida para você tomar posse dela. Por isso ele diz aqui, permaneçam em quem? Permaneça nele, em Jesus. Através das suas orações, através das suas atitudes, através do seu cuidado, do seu zelo pela palavra, do seu desejo de agradá-lo. Nada melhor do que esse momento que nós estamos vivendo agora, para você mostrar Jesus para as pessoas, vivendo o seu amor, presenciando a sua graça, permanecer também na sua palavra. Olha só, permanecer na sua palavra é permanecer pedindo a Deus que a palavra, a verdade, o evangelho do reino de Deus, ele permaneça no nosso coração, para que nos dê um coração sábio para distinguir o certo do errado. É isso que nós devemos fazer. Um coração sábio para confiar no que diz a palavra de Deus, porque não adianta você ler se você não confiar. É igual aquela história que eu sempre conto do homem que colocou um cabo de aço entre dois prédios, e ele atravessou o cabo de aço de um lado para o outro e chegou do outro lado, as pessoas bateram palma em cima do prédio, e ele disse para uma mulher, olha, você tem fé que eu posso voltar? A mulher, sim. Você tem fé que eu posso voltar levando um carrinho de mão? Sim. Você tem fé que eu posso voltar levando um carrinho de mão com uma pessoa montada no carrinho? Sim. Então monta no carrinho. Ela disse não. Ou seja, ela tinha fé, mas ela não confiava. Quando nós permanecemos na palavra de Deus verdadeiramente, nós confiamos na palavra, nós confiamos nas promessas, nós confiamos nos projetos, nós confiamos naquilo que Deus descreve a respeito das nossas vidas, nós confiamos que Ele é Deus de milagre, nós confiamos que Jesus é poderoso para a qualquer momento estender a sua mão de poder e debelar completamente esse vírus. Nós confiamos pela palavra que Jesus é poderoso para capacitar um cientista para descobrir uma vacina que imunize todo o povo. Nós confiamos que o Senhor pode capacitar um cientista para descobrir não só a vacina para poder dar imunidade, mas a vacina para acabar com todo o problema. Nós confiamos que Deus é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que nós sonhamos ou imaginamos. Você precisa confiar na palavra. E quando você permanece em Cristo, você confia na palavra. E Jesus, ele finaliza dizendo que aquele que vive nele, na continuidade aqui, quando vocês, se nós permanecermos nele, quando vocês produzem muitos frutos, trarão grande glória ao meu Pai e demonstram que verdadeiramente serão meus discípulos. Nós pedimos aquilo que já está no coração de Jesus. E aí nós vamos produzir frutos. E quando nós produzimos frutos, nós glorificamos o Pai. Você perceba que lá em 1 Reis, eu não vou abrir aqui para não perder tempo, mas a partir no capítulo 5 especificamente, o rei Irão de Tiro, Yahvé não era o Deus dele. Ele tinha outros deuses. Mas no entanto, ele glorifica o Senhor. Ele glorifica o Deus de Salomão. E através da sua vida, muitas pessoas irão glorificar Jesus Cristo. Preste atenção, o Espírito Santo vai produzir frutos abundantes através da sua vida quando você permanece na palavra e permanece em Cristo. E nesse mesmo momento que nós estamos vivendo de afastamento social, você pode ter certeza que as pessoas estão precisando, sabe do que? As pessoas estão precisando ver Jesus através de alguém. Lá em Apocalipse, quando João vê o Filho do Homem, vê Jesus com 7 candelabros e 7 estrelas, o significado daquilo é que
Os 7 candelabros representavam as 7 igrejas. Então o mundo só pode ver Jesus hoje através da igreja, através da sua vida. Somente através da sua vida. Então os frutos que o Espírito Santo produz são os frutos para que as pessoas que estão ao seu redor, as pessoas que estão aflitas, que estão angustiadas, que estão com medo, as pessoas que estão se sentindo inseguras neste momento possam ver Cristo através da sua vida. É esse o verdadeiro fruto que você vai produzir. Tá? É o fruto que traz paz e segurança a essas pessoas, que traz uma palavra de ânimo, que traz uma palavra de confiança, que traz uma palavra de poder, para que essas pessoas se sintam seguras e amadas em Cristo Jesus. Preste atenção, você é o canal de Deus para abençoar muitas vidas hoje. Não é importante você começar bem. É importante sim começar bem, mas permanecer fiel é ainda mais importante. Nós teremos uma Páscoa totalmente diferente. Nós não estaremos na igreja vendo a cantata, muitas vezes das nossas crianças, celebrando a Páscoa, uns abraçando os outros. Mas tenha certeza de uma coisa: nós permaneceremos no Senhor. Nesta Páscoa nós vamos permanecer no Senhor com fé, orando pela nossa nação, glorificando o nosso Pai, orando pelo povo brasileiro e mostrando para as pessoas que nós temos um Deus que vale a pena confiar nele. Nós temos um Senhor, e esse Senhor chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o Senhor da nossa vida. As pessoas mais do que ninguém, elas estão precisando ver o Salvador através de alguém. E quando nós permanecermos em Cristo, essas pessoas têm a possibilidade de ver através do amor de Cristo na sua vida, ver o Salvador, o Redentor, e assim celebrar a Páscoa, a verdadeira Páscoa, que é Cristo em cada um de nós. O importante, como eu disse, não é só começar bem, mas é permanecer fiel na presença do Senhor, independente do momento que nós estamos vivendo. Eu espero sinceramente que essa palavra abençoe sua vida. Que você possa, através dessa palavra, chegar à consciência que o Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, possa abrir o seu coração e que essa palavra ela penetre em você para que você permaneça fiel, para que você creia que todo este momento é um momento pedagógico, é um momento de aprendizado, que isso tudo vai passar, tudo isso vai acabar e logo nós estaremos celebrando juntos, mais fortes, mais tarimbados, mais experimentados na palavra de Deus, mais experientes na nossa convivência com o Senhor. Aproveite os seus momentos, aproveite os momentos de isolamento social, não desobedeça às autoridades, não faça isso, saia de casa somente se for necessário, somente se for preciso, não seja indiferente à necessidade das pessoas que estão ao seu redor, mas abençoe elas, use as redes sociais, as mídias sociais, use os canais, pegue o telefone e ligue, abençoe as pessoas, ligue para os seus colegas de trabalho, ligue para os seus parentes, amigos, converse com eles, dê uma palavra de ânimo, frutifique no reino de Deus, fortaleça essas pessoas, elas estão precisando, do mesmo jeito que nós também precisamos. Espero que essa palavra abençoe sua vida em nome de Jesus. Tá? Quero orar com você.